No ano de 2020, na Páscoa, no domingo da Páscoa de 2020, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, ele foi toda iluminada, a ponto que aquela imagem do Cristo Redentor ficou parecendo a imagem de um médico ou médico dos médicos. Por que isso? Porque naquela época estava vivendo a pandemia do Covid-19, então em 2020, na Páscoa, aquele Cristo Redentor foi iluminado de forma a ele parecer ser um médico dos médicos. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Família, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui o nosso devocional diário da AD Holinés. Hoje, dia 20 de 4 de 2025. Eu estou sentado aqui numa praça em Hermelino Matarazzo, São Paulo. Depois de finalizar a reunião de obreiro, agora eu vim aqui sentar na praça, indo para a casa da minha sogra. E então vamos compartilhar um pouco aqui da palavra de Deus. O nosso devocional de hoje é Cura Mais Profunda, baseado no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, 6, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pisadura fomos sarados. Jesus, quando ele palmilhou essa terra, ele curou muitas pessoas fisicamente. Entre eles, ele curou o cego de Jericó, Bartimeu, ele curou paralítico, ele curou leprosos, ele curou muita gente, pois ele tinha um grande cuidado pelos enfermos. Porém, com a sua morte e a sua ressurreição, muito mais pessoas foram curadas, porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Muito embora não sejamos curados de todas as enfermidades, mas o maior dos males que nós temos, a maior doença, a maior enfermidade que um ser humano pode ter é o pecado. E esse, a Bíblia diz que os nossos pecados caíram sobre ele. Todas as nossas enfermidades, daí então, foram curadas nele, o médico dos médicos. E aqueles que já foram curados da enfermidade, da doença espiritual chamada pecado, ele consegue vencer toda e qualquer outra enfermidade, seja em qual área for. Qualquer enfermidade é possível vencer aquele que já venceu a maior de todos os pecados, que é o pecado. Por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma vida nova. Então conseguimos superar toda e qualquer enfermidade física. Capítulo número 9 de 2 Samuel, Davi havia feito uma promessa a Jonatas. E essa promessa foi um voto de que ele cuidaria da sua família até o fim. A Bíblia diz aqui que ele procura entre os seus soldados, entre as pessoas, alguém que conhecesse a família de Saul com mais profundidade. É apresentado a ele um homem chamado Ziba. Ele chama Ziba e pergunta para Ziba se havia alguém da casa de Saul que ele deveria honrá-lo. E a Bíblia diz que Ziba chama Davi e diz para Davi que há um, e aponta justamente para Mefibosete, aquele que ninguém dava valor, aquele homem que era paralítico de ambos os pés. Então ele pede para chamar Mefibosete. Mefibosete se apresenta a ele e ele pergunta: és tu, Mefibosete? Mefibosete disse: sim, servo teu. Ele disse para Mefibosete: não se preocupe, não tenha medo, é que eu resolvi te honrar. Eu resolvi honrar porque eu tinha feito um juramento aos seus pais, dizendo que eu seria fiel. E a Bíblia diz que Davi diz para Mefibosete: olha, toda a terra de Saul, teu pai, eu te dei como herança. E outra coisa, você a partir de hoje vai comer da minha mesa, vai comer da mesa do rei. Olha como Deus honra alguém de uma tal maneira como honra aí Mefibosete. Mefibosete diz: como é que o rei se atenta para alguém como eu, um cão morto? E Davi diz: não, você vai comer na minha casa, na minha mesa. Deus honra, tá? Deus quer honrar a sua vida, Deus quer honrar o seu lar, Deus quer honrar a sua família. Não importa de que família você é, de que família você fez. Deus, o nosso Deus que nós servimos, é um Deus da família. Ele ama a família. Finalizando aí essa parte agora, Mefibosete vai para a casa do rei. No capítulo número 10, a Bíblia diz que o rei dos Amonitas, ele morreu. E quando ele morre, o filho dele, Hanum, reina em seu lugar. Quando Davi soube que aquele rei dos Amonitas havia morrido, e ele tinha feito muito bem a Davi, Davi resolve então mandar uma equipe de soldados lá, uma equipe de pessoas para congratular, para dar uma mensagem de otimismo, né? Uma mensagem que eles pudessem, uma mensagem de dor, para se condoer com a morte do pai daquele Hanum. Umas palavras de conforto. Mas a Bíblia diz que os soldados de Hanum
diz assim para Hanum: olha, tu estás pensando que Davi veio aqui para se condoer, para dar palavra de conforto? Não, ele veio aqui foi para observar a terra, ele veio aqui foi para tomar a nossa terra, espiar a terra. Aí Hanum, ele toma uma decisão, corta a roupa dos homens, ele tira a barba dos homens, que era um sinal de desrespeito. Aqueles soldados voltam para as suas casas, para a sua família, e Davi fica sabendo. Quando Davi fica sabendo, Davi agora prepara o seu exército para dar uma resposta para Hanum. A Bíblia diz que Hanum, ele em contrapartida, Hanum, ele aluga 22 mil soldados da Síria, contrata mais outros soldados de outra região e se prepara para atacar também Davi. A Bíblia diz que o comandante do exército de Israel, Joabe, se prepara, vai e vence esse povo. Quando vence esse povo, eles fogem, mas eles se preparam de uma forma maior e mais violenta. Aí dessa vez a Bíblia diz que Davi diz: agora quem vai sou eu. Davi prepara o seu exército e parte para cima, e mais uma vez a vitória vem do Senhor. Mas fica aqui para nós uma aplicação de uma mensagem mal interpretada ou interpretada por alguém que interpretou errado. A Bíblia diz que o intuito de Davi de ter mandado soldados até a casa, até o reinado de Hanum, era realmente congratular-se com ele, era realmente dar palavras de conforto, por causa dessa amizade. Mas os soldados interpretaram mal. Então, uma aplicação aqui para nós precisamos ter cuidado para não interpretar mal aquilo que nos contam, aquilo que nos falam. Às vezes a pessoa vem falar algo para a gente e a gente pensa que ela está com inveja, e outros pensamentos aí. Então a gente precisa ter cuidado, baseado nessa palavra, como vamos interpretar algo que nós ficamos sabendo, algo que nos disseram. Chega aí no capítulo número 11 de 2 Samuel. É uma das histórias mais tristes. Essa eu nem gostaria de comentar, sabe? Mas estamos estudando a Bíblia e eu vou falar uma coisa aqui para você. Chega aqui mais perto. Se Davi soubesse o que estaria sendo escrito nesse capítulo agora que nós vamos ler, Davi não teria caído nesse pecado. Eu já comentei aqui algumas vezes, se os homens da Bíblia, como Davi, como o próprio Adão, como Abraão, como Isaac, como Jacó e outros, soubessem que a sua história estaria sendo escrita para o mundo inteiro ouvir, de todas as raças, tribos, línguas e nações, e em todas as épocas, jamais eles teriam feito o que fez. A Bíblia diz aqui que chegou a época dos reis sair para a guerra, e Davi manda o seu soldado para a guerra, e quando chega lá, Joabe, como comandante, todos os soldados, e Davi fica no palácio. Enquanto ele estava no palácio descansando e os outros na guerra, e era a época do rei na guerra, a Bíblia diz que ele do seu palácio ele vê uma mulher se banhando. Aí eu tenho uma outra colocação. Uma mulher vai se banhar publicamente em um local que as pessoas possam ver? Parece que não tem noção, não tem pudor. Mas tá bom, deixa pra lá. Aí a Bíblia diz que Davi olha e diz assim: quem é ela? E disseram para ele: é a mulher de Urias, soldado do exército. E Davi disse: traga ela aqui. E trouxe e deitou-se com ela. Coisa triste. E ela voltou para casa, foi embora, Ele era rei. Aí a Bíblia diz que ela mandou uma mensagem, disse: olha, Davi, eu estou grávida. Aí Davi, agora querendo encobrir essa fraqueza dele, esse pecado, ele manda chamar Urias e diz assim: Urias, você estava na guerra, você é casado, volta para casa, deita-se com a tua mulher. Com o intuito de que Urias deitava, ela estava grávida, então a culpa seria de Urias, O filho é de Urias, Balança aí, Diz que quem pariu Mateus que balança. Então a culpa ia cair para Urias. Urias veio e foi para casa, mas não foi para casa, deitou-se lá no portão do rei. No outro dia disseram para ele: olha, ele não foi para casa. Não foi. Chamou Urias e disse: Urias, por que tu não fosse para casa deitar com a tua mulher? Ele disse: porventura, rei, eu ia deitar com a minha esposa, ia para casa enquanto os soldados estão na guerra? Jamais. Aí a Bíblia diz que Davi: tá bom, fica aí. Aí mais tarde Davi chama ele, dá uns vinhos, dá uns goró. Quem sabe, agora embriagado, um pouco chapado, alegre, ele vai para casa. E ele não foi. Aí Davi disse: agora eu tenho que arrumar uma outra estratégia. Manda uma carta pelo próprio Urias
para o comandante Joabe e diz: coloca Urias na frente da batalha, no local mais frágil que tem. Ele não tem habilidade. Quando a primeira flecha for apontada para ele, vai matá-lo. E assim fez. Morreu. Mataram Urias. Quando mataram Urias, ela fica viúva, a mulher dele, Betseba. E a Bíblia diz que Davi passa o luto. Ela chorou muito com essa situação, mas passa o luto e Davi traz para sua casa e a toma como mulher. Daí para frente a Bíblia diz que a mão de Deus vai pesar sobre a vida de Elias. Sabe por quê? Do Davi. Sabe por quê? Porque isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Vamos para frente? Chegando aí no capítulo 15 de Lucas, capítulo 10 ao 32, Jesus vai falar sobre 2 filhos pródigos. Às vezes a gente fala de um filho pródigo, não, eram 2 filhos pródigos. Um perdido dentro de casa e um perdeu-se fora de casa. E os irmãos conhecem a história do filho pródigo que pega todos os bens de seu pai, vai embora para um país distante, gasta com a prostituta, daí por diante. Quem disse isso é o seu irmão, é o irmão dele que disse isso, né? E mais tarde ele, caindo em si, disse: quantos funcionários do meu pai têm pão para comer e eu aqui pereço de fome? Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lá eu direi: pai, eu pequei contra os céus perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E a Bíblia diz que ele toma essa decisão e corre em busca do pai. Você que está afastado da igreja, você é um filho pródigo, isso é a Bíblia que diz. E o pai está te aguardando. Ele, desde que você saiu, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele não te perde. Em cada esquina que você passa, ele sempre te vê. Você não sabe o que está depois da curva, mas ele tem te acompanhado a curva inteira. Ele tem te acompanhado todo o tempo. E ele está te aguardando você voltar com anel novo, roupa nova, veste nova, chinelos novos. Ele tem tudo isso para você. Finalizando aqui, isso era uma mensagem que Jesus estava dando aos fariseus, mostrando que eles estavam totalmente perdidos e que eles precisariam se arrepender. Um dos remédios para alguém que quer ter a salvação é o arrependimento. Arrependei-vos e cada um sejam batizados em nome de Jesus. Essa é uma instrução de Pedro lá no livro de Atos dos Apóstolos. Terminando aqui o nosso devocional, mas eu quero concluir dizendo o seguinte com a história de Davi. Meu irmão, a sua história está sendo escrita. Faça com que alguém escreva sobre você, ao seu respeito, coisas boas, coisas louváveis. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, nisso pensai, isso fazei. Um grande abraço a todos. Aqui o nosso devocional. Amanhã teremos mais.